Ti faccio pronunciare parole portoghesi? Questo è impossibile. Questo è impossibile. O que é isso? Non so leggerla manco in italiano. Io penso ai nomi dei giocatori come li pronuncio. Recentemente estive em Roma com os meus amigos Davide e Sónia, ambos italianos e ambos com canais de YouTube, e aproveitámos para testar a pronúncia dos italianos. Será que eles conseguem pronunciar as 6 palavras difíceis que tenho para eles? O Davide não tem muita confiança nos seus compatriotas. Non capiscono un cazzo. E a Sónia não tem muita confiança nos seus conhecimentos de português. Non ho idea di come funzioni la fonetica portoghese. Se também tu não sabes como funciona a fonética portuguesa e queres melhorar o teu português, então não posso começar este vídeo sem primeiro te falar muito rapidamente sobre o meu curso de pronúncia portuguesa. Não te vás embora, isto não vai demorar nem 30 segundos. No meu curso tenho mais de 60 lições e mais de 40 exercícios e explico tudo o que há a saber sobre a fonética e ortografia portuguesa para não só começares a perceber melhor os portugueses, mas aprenderes a falar como um de nós. Honestamente, acho que é o curso mais completo de pronúncia portuguesa que existe atualmente no mercado e neste vídeo, com as minhas explicações, vais ter uma pequena amostra de tudo aquilo que eu ensino no curso. Para saberes mais sobre o curso, basta clicares no link na descrição e no final deste vídeo dou-te um código para teres 15% de desconto, por isso, vê o vídeo até ao fim. E agora vamos às 6 palavras que tenho para os italianos. Fixe. Questo vado con fiche. Fixe. Fixe também não. Fixe. 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 Ti fidi di loro? Mi fido di loro, ci capisco. Invece no. Allora, la prima è fish. Muito bem. Sabes o que é que significa? No. Fish. Fiche? Io penso ai nomi dei giocatori come li pronuncio, quindi... Começamos com uma das palavras mais portuguesas que existem, a palavra fixe. Fixe é aquilo que no Brasil seria legal, em Itália figo, em inglês cool, em francês coulon e em espanhol piola, guai, chévere, etc. Os italianos têm tendência a pronunciar o X com o som x, dado que esta letra não existe no alfabeto italiano e quando aparecem palavras italianas, apenas aparecem palavras de origem estrangeira, como táxi, e é sempre pronunciada x. Em português a letra X é um pouco mais complicada, podendo ser pronunciada x, s, z ou sh, dependendo da palavra. Por exemplo, oxigênio, máximo, exército ou xadrez. As regras por trás da utilização do X em português são complexas e nem sempre muito claras e, como deves imaginar, eu explico-as em todo o detalhe no meu curso de pronúncia. Curiosamente, para além da palavra fixe, também temos a palavra fixe, com o som x, que é uma conjugação do verbo fixar no presente do conjuntivo e, portanto, teoricamente, os italianos que disseram fixe acertaram. Mas não era essa a palavra que eu estava à procura. Joelho. Non ho idea di come funzioni la fonetica portoghese. Joeleo. Joeleo. Leo sono io, mi chiamo Leo. Joelho. Gelo. Chioelo. Joelo. Voi due meglio, soprattutto lui. Totalmente a caso, Giuelo. Quase, Joelho. Joelho. quase perfeito. Jouet é You. You. come la GLI in italiano. Joelho. Joelho. Joelho? Wow. Joelho. La J come si legge? J, joelho. Joelho. Boa. Joelho. Joelho. Sabes o que é que significa? Gioiello. Não, quase. Podia ser. Ginocchio. Aqui os italianos tiveram tendência a pronunciar o LH ou com o som da letra L, ou com o som Y, talvez por influência do espanhol ou do francês, em que o L duplo faz o som Y ou Y. No entanto, em português o LH faz o som Y, que costuma ser muito difícil para os estrangeiros que aprendem português, mas não para os italianos, porque este som também existe em italiano. A diferença é que em italiano este som escreve-se GLI e é mais longo do que em português. Uma boa palavra para comparar este som em ambas as línguas é a palavra alho. Nós pronunciamos um lhe curto, alho,
e em italiano pronuncia-se um lhe longo. Aglio. Cozinha. Cozinha. Cosina. Cozinha. Cozinha. Tu hai sbagliato. Lo so, ho voluto provare. Quindi è cozinha. Sì, sì. Cozinha. Non è z, Z. è z. Z. Cozinha. NH. Cozinha. Cozinha. Perfeito. Cosina. Tentem outra vez. Cozinha. Muito bem, exatamente. Cozinha. Cozinha. Che è la cucina? Muito bem. Ok. Questa è cucina invece. La cucina. E como é que se Ok. pronuncia? Cozinha. Sì? Cozinha. Cozinha. Aqui mais uma vez temos um som que também existe em italiano, o som ñ, mas que se escreve de forma diferente em ambas as línguas. Em português, NH e em italiano, GN. Mais uma vez, tal como acontecia com o LH, a versão italiana deste som é mais longa do que a portuguesa e, portanto, os italianos têm tendência a pronunciar o som ñ de forma mais marcada. Em vez de dizerem cozinha, dizem Cosigna. questão. Questao. Questao. Quest'ao. Questeo. Questao. Che stao. Quest'ao. Che stao. Questao. Che stao. Questo. L'ho proprio saltata così. Questao. 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 Questão. Quest'ao. Mais nasal, mais nasal. Stao. Questão. Quest'ao. Boa, muito bem. Questão. Questão. Ah, ok. Questão. 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 Aqui alguns italianos disseram questão em vez de questão. Isto porque a combinação que-u-e em italiano faz sempre o som que, enquanto que em português faz quase sempre o som que, tirando alguns exemplos, como por exemplo as palavras acabadas em quência, consequência, frequência, etc. Depois temos o E átono, que neste caso faz o som E, mas que em italiano faz um som mais aberto, E, e ainda o S, que em português, antes de uma consoante surda, como o T, faz o som SH, mas em italiano faz o som S. Com todas estas diferenças, eles acabam por transformar a sílaba QUES em QUES. Finalmente, o ditongo nasal ão, que é sempre muito complicado para os estrangeiros. Em italiano não existem vogais nasais, nem muito menos ditongos nasais como ão. Como tal, eles pronunciam questão em vez de questão. Recordação. Recordação. Quase perfeito. Recordação. Recordação. O C de cedilha faz o som S. Recordação. Muito bem. Recordação. Poi è recordazione. Inventato proprio. No, cioè, di nuovo la cosa. Recordazione. Recordazione. Recordação. Recordação, nasale. Exatamente. Recordação. Però più nasale. Recordação. Wow. Tu potresti imparare il portoghese, eh? Secondo me faresti in fretta, hai un buon accento. Recordação. Recordação. Come? Recordação. 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 Boa. Recordação. Exatamente. Recordação. Non esageriamo tanto. Recordação. Recordação. Esatto. Ah. La R sempre un po' come i francesi. Recordação. No. Recordação. Muito bem. Ok. Che vuol dire... Che vuol dire ricordo? Exatamente. Aqui voltamos a ter o ditongo ão e a maior parte dos italianos voltou a pronunciá-lo ao em vez de ão. Quanto ao C de cedilha, muitos souberam pronunciá-lo com o som correto, o som S, mas houve alguns italianos que pronunciaram com o som F, recordação, o que mostra uma clara influência do espanhol de Espanha, em que este som, o som F, é feito pela letra Z ou pela letra C antes de um I e de um E. Curiosamente, as palavras portuguesas que têm o C de cedilha correspondem quase sempre a palavras espanholas que têm o som F. Por exemplo, açúcar, açúcar, ação, acción,
caçar, caçar. Sternocleidomastoideu. Ma che cavolo? O che è isso? Questo è impossibile. Questo è impossibile. Questo non lo so neanche leggere. Non so leggerla manco in italiano. Esternocleidomastoideu. Esterno cleidomastoideu. Esternocleidomastoideu. Esternocleidomastoideu. Sternocleidomastoideu. Esternocleidomastoideu. Quase perfeito. Sternocleidomastoideu. Esternocleidomastoideu. Muito bem. Agora rápido. Esternocleidomastoideu. Muito bem. E sabes o que é? Una malattia, sicuro è una malattia. A grande dificuldade desta palavra é ser tão longa, porque a nível fonético não apresenta grandes dificuldades para um falante nativo de italiano. Aliás, a tradução italiana desta palavra é quase igual, sternocleidomastoideo, e caso te estejas a perguntar o que é que significa, Questo qua è un muscolo. Esternocleidomastoideo. È un muscolo, è lo sternocleidomastoideo. este músculo chama-se sternocleidomastoideo porque se insere no externo, na clavícula, cleido, e na apófise mastoideia do osso temporal, mastoideu. Aposto que não estavas à espera de uma aulinha de anatomia. Se em vez de aulas de anatomia tiveres interesse em aulas de fonética para melhorares a tua pronúncia e falares como um português, clica no link na descrição para o meu curso e usa o código de desconto ROMA15 para teres 15% de desconto. Se gostaste deste vídeo, vais adorar este aqui em que também falei português em Roma.